Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós Boa estamos tarde, aqui Rose. na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de agosto de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível. Hoje vamos continuar nossos estudos da questão 131. 131, tá bom? Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade do estudo, do aprendizado, do crescimento, né? E sempre pedindo aos amigos espirituais que nos intuam, que nos fortaleçam, que nos protejam, mas que nos incentivem e que cada um de nós compreenda a necessidade urgente da renovação moral para que a gente possa, né, evitar certos constrangimentos e também ajudar o Senhor na sua seara, porque Ele necessita da nossa ajuda. E também pedimos sempre por aqueles espíritos que estão afastados do bem, do amor, do coração do Pai, do Evangelho, e que estão sofrendo, né? Sofrem muito, tanto agressores como agredidos. E por aqueles também, Senhor, que estão desalentados, necessitados do teu consolo, do teu esclarecimento. Que o Senhor nos abençoe sempre. Gente, eu vou pedir também para vocês deixarem aí pertinho, já até falei com vocês, toda vez que a gente for estudar essas obras, seria interessante que a gente tivesse à mão o livro dos Espíritos, tá bom? Deixa eu só o livro dos Espíritos, porque vai nos ajudar muito, né, no nosso estudo. Então, vamos lá. Mas antes, eu vou tentar fazer uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É porque eu estou com o PDF aqui que ele está fazendo. Não é para agora, não sei nem se vai dar tempo de dar essa aula, mas ele está com a dificuldade para abrir. Eu acho que eu teria que fazer outro. Ele está com dificuldade, eu não sei por quê. Ele não, ele não está querendo abrir, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer o estudo dele hoje, não. Seria interessante se pudesse, mas não, eu acho que eu não vai precisar estudar, fazer, não. Ele ficou com algum probleminha, mas hoje acho que não vamos estudá-lo, não. Vamos lá. Questão 131. Esta teoria, né? Eu vou ler um pedacinho da 130 só para a gente entender. Quando ele fala sobre, na 130, ele diz aqui, a existência de uma matéria elemental única está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que é o fluido cósmico, que pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos, né? Então, ele diz que o fluido cósmico é uma matéria primitiva, uma matéria elementar, né? E que todos os corpos da natureza nascem dessa matéria. E que essa matéria passa por transformações, e ao passar por transformações, produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Então, isso aqui é interessante. Olha só. Isso aqui é uma questão 130. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria. Que matéria é essa? A matéria elementar, que está na primeira linha da questão 130, que é o fluido cósmico, tá? Que todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, são originados dessa matéria, que passa, que pelas transformações porque passa, que é o fluido cósmico,
passa por transformações. E ao passar por essas transformações, o fluido cósmico, ele produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Então, os corpos que vão surgir dessas transformações têm propriedades que vão surgindo nesse processo. Aí ele fala, né, que você pode, de uma substância salutar, como a água, por efeito de simples modificação, tornar essa substância venenosa, né, ácida. Então, ele deu o exemplo da água, H2O, dois átomos de hidrogênio, um só de oxigênio. Mas se você acrescentar mais um átomo de oxigênio, você vai ter H2O2. Então, aquela coisa simples, aquela matéria simples, e salutar que era água, H2O, ao receber mais um átomo de oxigênio, vai virar H2O2, água oxigenada, né? Água oxigenada, né? Então, essa modificação pode acontecer. E ele diz que na química nós vamos encontrar numerosos exemplos disso. Aí depois, ele vai dizer assim, ele vai explicar com esse processo, né? Que toda gente sabe que, combinado em certas proporções, duas substâncias inocentes pode dar origem a uma outra, que seja deletéria. Depois ele vai dizer, sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração do modo de agregação molecular, nós vamos mudar os problemas. Às vezes você não precisa nem acrescentar mais um átomo àquela substância. De repente, basta que você aqueça a substância. Basta aquecer. Você tem lá um composto e você aquece a substância. Pronto, aquilo já vai alterar. Ou então você pode resfriar a substância e aquilo também vai se alterar. Ou acontece qualquer coisa no ambiente. O Pode. Rose, quer ver um exemplo? Fale. Quando está muito quente o tempo e dá uma chuviscadazinha, aí você sente aquele cheiro de terra, né? Sim. Que diz, ih, caramba, que cheiro de terra. O H2O, né? Os oxigênios se separam e se juntam três oxigênios, aí formam o ozônio. Ah, sim, Então, eu o creio. ozônio é justamente a água que bateu na superfície quente, com a aquecida da Terra, que estava um calor, aquela chuvinha bateu, as moléculas se separam e formam o H3. E aí forma o ozônio. A camada, aí depois esse ozônio vai para a atmosfera formar a camada de ozônio, né? É o O3, Então, né? devido ao aquecimento da Isso. molécula. Então, é uma molécula composta por três átomos de oxigênio. É o O3, o ozônio. Olha só que coisa interessante, né? Então você percebe, bastou a chuva. Então você tem aí o ozônio, que é o O3. Então, para você é o que ele está dizendo aqui. Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, né? A simples alteração do modo de agregação molecular não se mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. Aí aqui é 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento de versão. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água,
pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Essa água fluidificada aí. Lembra do Jesus Gonçalves, quando ele disse aqui, eu quero que coloque Sim. remédio nessa água aqui. Dou 5 minutos. 5 minutos. Para vocês transformarem essa água num remédio. O que foi feito ali? Né? O espírito atuante é o do magnetizador. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância. O fluido magnético é a substância que mais se aproxima do fluido cósmico. Olha só o que está dizendo. Que o fluido magnético é a substância que se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal, que é a matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Ora, desde que ele, o espírito, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo, semelhante, com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Olha o passe. Olha o passe. Ele pode, né? Olha só, produzir um fenômeno semelhante a esse, da mudança lá das propriedades da água, com os fluidos do nosso organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Muito interessante, não é? Por isso que a gente diz sempre assim, toda vez que você estiver estudando, fazendo um trabalho assim de aprendizado, um copinho de água. Por quê? Porque a espiritualidade presente no estudo, sabendo das nossas necessidades, que não são poucas, né? Vem, ó, fluidifica a água. Ô, Rose, Oi. eu trabalhei numa casa que, no trabalho de mesa mediúnica, eles colocavam um copinho com água no centro da mesa. E Sim, sempre parecia uma alteração na água, sabe? Às vezes era bolha, eles às sabem vezes era. exatamente o que a gente está precisando. Então, está estudando Evangelho, então, maravilha. Está estudando Evangelho? Está fazendo culto do Evangelho no lar? Bota a sua garrafinha de água lá. Quando começa o estudo, a gente não faz uma palestra, uma prece? Faz. Então, a espiritualidade está ali. Está vendo? Tá dizendo. Então, ó, vai colocando lá, ó, o necessário, o remedinho, e você vai tomando esse remedinho, vai tomando esse remedinho, durante todo o estudo. Isso vai te fortalecendo. É que, como diz os amigos espirituais, a gente não tem a mínima noção, né? E nem para prestar atenção nisso, do que esses amigos queridos do plano espiritual, o que estão realizando. O trabalho que eles estão fazendo em nosso benefício. A gente não tem a mínima ideia, mas eles estão aí, trabalhando, nos ajudando, nos amparando, nos sustentando. E a gente faz nossa parte, ó. Aí bebendo a nossa aguinha. Então ele diz aqui, né? Sabe-se que papel capital desempenha a vontade. Agora tem que ter a fé de acreditar que essa água, eles estão colocando um negocinho lá. Então você tem que acreditar nisso. Sabe-se que papel capital, quer dizer, papel importante, desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente?
A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é uma potência da alma, uma das maiores potências da alma. Então, a vontade é uma potência da alma. A vontade, ele diz aqui, a vontade é atributo essencial do espírito. Então, uma potência, né? Isto é, do ser pensante, com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele, o espírito, atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então, pela vontade do espírito, ele atua sobre a matéria elementar, sobre o fluido, né? E continuando esse trabalho de ação, de manipulação desse fluido, ele vai reagir sobre os seus compostos, sobre as propriedades. E essas propriedades íntimas vão sendo transformadas, porque ele atua sobre essas propriedades. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Ela é um atributo, ela é uma potência da alma, seja encarnada ou desencarnada. Daí o poder do magnetizador. Poder que se sabe está na razão direta da força de vontade. Quanto mais força de vontade você tiver, quanto mais fé você tiver, fé verdadeira, a fé que move montanhas. Lembra que Jesus falou? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das sementes menores que existem, você pode dizer a essa montanha, transfere-se daqui para lá. É montanha, a cordilheira ali dos Andes? Não. A cordilheira essa montanha são os obstáculos, as dificuldades, aquilo que se apresenta ali, né? Então, aí lembra de Jesus. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, então ele diz aqui, tanto quanto o desencarnado como o encarnado, a vontade é um atributo do espírito. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe está na razão direta da força de vontade, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar. Pode, do mesmo modo, mudar as propriedades, dentro de certos limites. Como o espírito desencarnado faz, nós podemos fazer também. Agora, tem um certo limite. Limite esse também, que vamos dizer assim, que é proporcional ao grau evolutivo. Porque o meu poder, e que eu tenho também, de atuar sobre a matéria elementar é X. E está em acordo com o meu grau evolutivo. Agora, o poder de um espírito superior, não vou falar nem Jesus, fala doutor Bezerra de Menezes. É muito mais X do que eu, não é não? Então, de acordo com o grau evolutivo do espírito, o poder dele de atuar sobre a matéria elementar vai aumentando, vai aumentando. Aí ele diz aqui, assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, questão 556. 556. 556. Está lá na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Roberto, lê para gente.
Lê aí devagarzinho para gente. Tem 600 556. 556. Tem tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, ele fala aqui, pelo poder da nossa vontade, né? Que é o ardente desejo de fazer o bem, verdadeiro, amoroso. Aí a gente sempre fala isso. Quer ajudar alguém, quer aplicar um passo, sempre faz a sua prece antes. Pede ajuda dos espíritos superiores, que vendo a nossa boa intenção de fazer algo para ajudar o próximo, vem nos auxiliar. E aí nós conseguiremos realmente auxiliar aquele que necessita. Mas ele diz aqui, como em tudo na Terra, né? Num planeta de provas e expiações, há pessoas que exploram isso. Isso. A gente cansa de ver, né? Exploram isso. Aí vem com aqueles milagres, milagre. Exploram isso para ganhar dinheiro, para ganhar like. Né? Tem sempre os exploradores das coisas boas, né? Então me chama a atenção. Cuidado com esse negócio. Do, que tem gente que sempre vai dizer que é maravilhoso, e a gente está entendendo como é que funciona. Para não dizer que é milagre. É milagre. Não, não é milagre. Não é milagre. Agora tem aquele que explora, então ele chama atenção, toma cuidado, porque tem a mediunidade cura sempre foi um mundo desses, dessas pessoas sem moral ganhar dinheiro, né? Sempre foi um meio para se ganhar dinheiro, explorando a inocência dos outros. Quantos falsos curadores já apareceram por aí? Inúmeros, inúmeros, né? Inúmeros, que oferecem coisas que não podem fazer, né? Inúmeros. Então, prometendo maravilhas que não podem prometer. Inclusive, quando a gente trabalha na casa espírita e algum companheiro chega para o atendimento espiritual, o atendente que faz o curso, esse curso que o José vai estar dizendo, que é o curso do passe, né, que é a casa oferecida, uma coisa sempre, pelo menos, deve ser dita ao que está estudando, né, ao candidato. Nunca prometa cura. Nunca prometa cura. Por isso que tem gente assim, é tratamento de cura. Eu vou lá fazer o curso do tratamento de cura. Eu vou. Não, não é curso de tratamento de cura. Como é que nós poderemos oferecer a cura a alguém? Você sabe por que que aquela pessoa está doente? Não. Às vezes, a melhora dela está em doença. Então, você vai dizer o quê? É um curso de tratamento espiritual. Vai lá fazer o tratamento espiritual. Quer dizer, você vai tratar do espírito. Vai tratar do espírito. Tratamento espiritual. Porque é o espírito que está com problema. E o problema do espírito qual é? Falta de evangelho. Por isso que é a evangelização. É falta de evangelho. Então vai tratar do espírito. A cura virá se os Deus assim achar que a gente merece. Então nenhum de nós pode oferecer cura. Aquele que oferece cura é o incauto, é o explorador. Ou o ignorante, que oferece aquilo que não pode dar.
É de dois uma. Ou é o espertalhão, o vigarista, o que quer explorar, como ele diz aqui, a credulidade alheia em seu proveito, ou o ignorante, que não sabe, que não pode oferecer a cura, né? Mas o tratamento espiritual, aí eu posso. Quer dizer, vamos lá, vamos estudar o Evangelho, que com certeza, aquele que estuda o Evangelho, absorve os conhecimentos e coloca em prática verdadeiramente o que Jesus ensinou, só pode ficar melhor. Só pode ficar melhor. Então, isso é muito importante, o que os amigos espirituais estão orientando aqui, né? Vamos voltar aqui para o livro dos médiuns. Agora a gente vai entrar no capítulo 9, dos lugares assombrados. Aqueles lugares que você diz, nossa, né? Aquele castelo assombrado. Eu não entrava, eu não entrava aí de jeito. Lugar lúgubre, cheio de morcegos, dos lugares assombrados. Questão 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados, né? Então, às vezes, manifestações espontâneas acontecem em alguns lugares, né? E há também o desejo de alguns espíritos de promover alguns fenômenos, né, em certos lugares, dão origem a essa ideia de que o lugar é assombrado. Às vezes, algum espírito quer permanecer naquele lugar, e aí ele não quer que ninguém fique ali, aí ele produz algum fenômeno para assustar as pessoas e as pessoas irem embora. Aí tem aqui, né, várias perguntas. Primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Objetos, lugares? Aí os amigos espirituais dizem assim, depende da elevação deles. Eu não acredito que o espírito superior, né, como a Joana de Ângeles, um Emmanuel, um doutor Bezerra, vai ficar pegado a alguma coisa, apegado a algum lugar. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, né? Tem gente, a minha casa, de muito que nenhum estranho veio morar na minha casa. Meu marido morre. A mulher desencarnou, o marido quer casar com outra mulher, ela vai perturbar, porque não pode. É meu marido, é meu filho, né? Então, alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Aí eu lembro de uma obra que eu não lembro o nome dela, do André Luiz, quando ele é levado por um grupo, aqueles grupos, né, que viajam fazendo trabalhos junto ao orientador espiritual, era um lugar onde tem uma caverna. Nessa caverna ficam muitos espíritos doentes, desequilibrados. Ele vai junto. Quando chega próximo à entrada da caverna, o orientador diz para ele assim: André, você não vai entrar. Você vai ficar aqui na porta, observando tudo que acontece e aguardando o nosso retorno. E ele fica. Daqui a pouco ele vê, vindo na direção dele, um grupo de espíritos, gritando, totalmente desequilibrados, todos sujos de lama, sabe? Situação caótica. E ele identifica um deles, o avô. Ele vê o avô dele. Está em péssimas condições. Péssimas condições. Desequilíbrio total. Só que o avô dele vem com a mão posta assim, como se estivesse carregando uma coisa. Ele olha para as mãos do avô, diz, o que que tem nas mãos do avô? Um monte de lama, lama. E ele, carregando aquela lama, vem escorrendo a lama pelos dedos. Ele acha aquilo estranho, e o avô dele totalmente desequilibrado, e ele consegue, ali uma conversa com a avó,
que o avô acho que o reconhece, nem sei se reconhece, mas ele reconhece o avô. E fala com o avô, e o avô carregando aquele monte de ouro na mão. E ele pergunta o que é aquilo. O avô diz: são as minhas moedas de ouro. É o meu tesouro. Você não está vendo? As moedas de ouro é o meu tesouro. São minhas moedas, minhas moedas. Então ele acreditava, o avô, está carregando, no meio daquela turba alvoroçada, desequilibrada, correndo com as moedas de ouro dele, tesouro dele. Porque diz que o avô dele era assim, era um homem muito duro, sovina, né? Acumulador de bens, e morreu nessa situação. E o avô acreditava estar carregando moedas de ouro. Mas quando André olhava para trás de moedas de ouro, era lama, lama. Olha que tristeza, né? Então ele fala que os avarentos, era o caso do avô dele, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar de guarda. Tem gente que tinha dinheiro, mas não gastou dinheiro nem para si próprio. Era tão sovina que viveu, às vezes, passando dificuldade, comendo mal para não gastar o dinheiro com ele mesmo ou com a família. Era o acumulador, né? Meu tesouro. Nem com ele mesmo ele gastava o dinheiro. E com a família, muito menos. Segundo, tem os espíritos errantes, lugares de sua predileção. O princípio aqui é o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra, os mais evoluídos, vão para onde se lhes oferece ensejo, oportunidade de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Então, os espíritos superiores, né, aqueles mais evoluídos, eles querem estar junto àquelas pessoas, né, que eles gostam, que são amigas, onde pode estudar, crescer, ter um bom relacionamento, não importa onde quer que seja. Aí eles aqui, contudo, pode dar-se que entre eles, alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Agora, aquele que diz assim, não, eu quero ficar aqui, ó, de olho, são sempre espíritos inferiores. O apego dos espíritos a uma localidade, outra pergunta, é a terceira. Sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode o espírito ser pouco adiantado sem que isso seja mal. Se observa o mesmo entre os homens. Então, às vezes, ele não é mau, mas ainda tem o tal do apego, né? Quarta, tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferências ruínas, os castelos abandonados, as casas abandonadas, né? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como vão a todos os outros. De repente, ele pode querer ir para uma casa de praia novinha, um apartamento novinho, desses entregue agora. Comprei agora no AP. E o espírito ir para lá, né? A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre, abandonado, né, de certos sítios, sítios quer dizer locais, né, atribui a presença dos espíritos, o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore? E o tal do gato preto, coitadinho do gato preto, né? E por espectros, o grito de um animal ou o sopro do vento. Tem gente que diz: Nossa, eu vi um gato preto, passou aqui na minha frente. Aí a pessoa já fica, né? Uma coruja gritando à noite. Né? O grito da coruja, o piar da coruja. Nossa, passar debaixo de escadas jamais. Tudo isso é o quê? Criação da nossa
imaginação. O som do vento, né, faz aquele barulho, né? Os espíritos gostam da presença dos homens. Daí o preferir os lugares habitados ou os lugares desertos. Eles preferem aonde tem gente. Porque aonde tem pessoas, mais fácil é para você o quê? Fazer aquilo que você deseja fazer, né? Gente, eu vou pedir a vocês só um minutinho aqui, que aconteceu um probleminha aqui, e eu queria dar uma olhadinha, um minutinho só. Então, né, é o que ele está dizendo aqui. Os espíritos querem ficar perto de pessoas. Se forem obsessores, o que que eles vão fazer lá no deserto do Saara, onde não tem ninguém? Então, tem. Aí ele diz: daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Letra A. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos mesantropos. Espíritos mesantropos são aqueles espíritos que sentem aversão ou desprezo pela humanidade e pela convivência social. Entendeu? Então, como eu diz aqui, contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, porque, da mesma, entre os espíritos, tem todas as pessoas, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Então, como nós também temos cada um um jeito de ser, somos individualidade, os desencarnados também têm as suas manias. Nós podemos inferir, quer dizer, acreditar na existência de espíritos mesantropos, que preferiram a solidão. Pessoas que sentem desprezo, aversão pela humanidade, pela convivência social, querem ficar sozinhos. Tem uns que até dizem assim, né? Quanto mais eu observo meus animais, mais aversão eu tenho dos homens, não tem isso? Né? Eu prefiro viver com os meus animais, quero distância, não quero saber de ter filhos, quero ficar sozinho. São esses assim. Tem pessoas que são assim e tem espíritos que também são assim, né? Que podem preferir viver num lugar abandonado, longe de outros espíritos. Por isso mesmo, o amigo espiritual ele vai dizer assim, ó, quando ele perguntou, quando Kardec perguntou assim, tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Ele disse, não, não tem fundamento, né? Os espíritos vão atrás de lugares, como para todos os outros. Aí ele diz aqui, por isso mesmo não respondi de modo absoluto a questão. Diz que eles podem vir aos lugares desertos como a toda parte. Ele falou aqui, na resposta da pergunta 4, né? Os espíritos vão atrás de lugares como vão atrás dos outros. Por isso ele está falando isso no último parágrafo da quarta pergunta. É evidente que se alguns se conservam isolados, quer dizer, isolados, os misantropos, né? É porque assim lhes apraz, é porque assim eles querem fazer. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número, os há nas cidades. Em muito maior número de espíritos que estão nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Mas alguns podem querer viver isolados. Quinta, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem, instintivamente, acreditou de todos os tempos. Por exemplo, alguns estudiosos que contam, né, a história do Drácula, Conde Drácula, né? Ele vivia lá na Romênia, num lugar ermo, num palácio. E que parece, uma das histórias é que essa história vai surgir na época da peste negra,
de uma dessas muitas pestes que aconteceu. Então, o que que eles dizem? Um dos historiadores conta isso, que ele mandava matar muitas pessoas. Mandava matar muitas pessoas. Aqueles adversários, invasores, aquela coisa toda, né? Sangrava essas pessoas, espalhava os cadáveres delas, marcas de sangramento, nas regiões dos seus bosques, que ficavam em torno do seu castelo. E que também ele pegava esses adversários e empalava, que isso aqui é empalar, né? Sangrava, enfiava num pau e deixava na estaca, com o corpo lá, na região próxima das suas terras. E quando viajantes ou pessoas tentassem invadir suas terras, ao verem aqueles corpos decompostos, empalados, ou com marcas de sangramento, animais, acreditassem que ele, né, o nome dele nem é Drácula, é outro nome, que ele fosse um ser das trevas que fizesse aquela coisa toda. E aí as pessoas não iriam o castelo dele, não ficariam, permaneceriam nas terras dele, e com isso diminuiria o contágio pela doença. Então, alguns historiadores contam que esse tipo de coisa acontecia para afastar. E aí criou-se a lenda, né? E sabe como é que é lenda, né? Daí virou a lenda do Conde Drácula. E aí cada um vai acrescentando alguma coisa nessa lenda. E vira-se um cavalheiro, aquela coisa errada toda. Assim, tem-se muitas lendas, ou muitas vezes, né? Eu achei bastante interessante essa. E aí vai. A lenda vai aumentando, cada um vai acrescentando mais um pouquinho, né? Então, ele diz aqui, é, são crenças populares, né? E aí elas guardam o fundo de verdade. Cada crença, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Dizem que não é nada dessa história, a história é outra história, a história do Chapeuzinho Vermelho. São essas histórias aí, principalmente vindas da Europa, são outras histórias. Aí as pessoas vão modificando de uma história horrorosa, elas vão se transformando. Vocês querem ver uma coisa? Vou até fazer uma coisa aqui, um uniforme, que depois eu falei assim, eu já não gostava do negócio, agora então eu gosto menos ainda. E tem uma coisa que sempre me incomodou muito. Quando eu passo por algumas casas que tem aquelas bonecas na varanda, não tem as bonecas de umas moças assim, de gesso, com lacinho na cabeça, a maioria negras, vocês já repararam? É branquinho, mas a maioria já repararam que são negras? Agora até estão botando homem também. O pessoal chama de namoradeiras. Não é assim? Eu já ouvi uma vez. Já, Sim. mesmo antes de eu saber da história, toda vez que eu olhava para aquilo, eu tenho uma moça, uma amiga minha, que ela tem um salão de cabeleireiro, e ela tem uma dentro do salão, em cima do móvel. Quando eu entrava ali, eu olhava, eu não gostava. Nunca gostei daquilo. Alguma coisa em mim, sabe, eu não gostava daquilo. Sabe, mas era só uma imagem de um objeto. Não, a pessoa bota na varanda, quem tem um apartamento, bota assim na varanda, como se estivesse olhando. Mas aquilo sempre me incomodou. Eu não sabia por quê, mas era uma coisa que a vontade que eu tenho de jogar aquilo no chão e quebrar. Eu não gosto. Aí um dia eu estava vendo uma matéria e um estudioso ele estava falando que no passado, lá século XIX, século XVIII, muitas escravas eram levadas para os prostíbulos. Escravas bonitas, de corpo bem feito, eram colocadas nos prostíbulos.
Isso depois continuou com mulheres brancas também, principalmente que eles chamam de as polacas, né? Para a gente saber se os nomes têm origem, né? Que no Rio de Janeiro tem até um cemitério, né? É, então essas mulheres eram obrigadas a ficar nas janelas. Todo mundo sabe por quê, né? Era um prostíbulo para atrair os homens. Aqui no Rio de Janeiro, lá, no outro bairro que eu também tenho horror, fica ali depois de Cavalcante, tem até um cemitério. Cemitério, Cavalcante, Pilares, tem um bairro ali que eu não gosto, era até perto do bairro de onde eu nasci. Inhaúma, E Inhaúma. tinha nos fundos do cemitério de Inhaúma, tem um cemitério abandonado que foi comprado por muitas moças que eram trazidas da Europa, muitas delas enganadas e trazidas comércio, tráfico sexual. Isso, final do século XIX e início do século XX. Elas eram homem, iam na Europa, na Polônia, naquelas regiões bem pobres da Europa, bem pobres. Aí ele conhecia uma moça. Aí começava a namorar a moça e dizia para a família que ia se casar com ela. Fazia um casamento lá, família pobre do interior, casamento falsificado. Vamos para o Brasil. Morar no Brasil que eu tenho casa. A família deixava a jovem vir. Jovens de 14, 15, 16 anos. No navio, já tinha ele mais os comparsas dele. Ele e os outros estupravam aquela moça que pensava ser esposa daquele homem. Ele a estuprava com seus parceiros. Quando ela desembarcava aqui, lá na Praça Mauá, ela levava para os prostíbulos que tinham ali em Auma, também no centro da cidade. E ali ela vivia, muitas vezes, ele como cafetão, apanhando, sofrendo muito. Eu vou ver se resgata essa história para vocês. E às vezes elas morriam. E ali em Auma tinha um cemitério judeu. E eu acho que tinham moças judias que vinham também. Tinha um cemitério judeu. Mas muitas delas não podiam ser enterradas no cemitério, né, da população de boa posição. Então um grupo delas se reuniu e conseguiu comprar um terreno que ficava nos fundos do cemitério de Inhaúma, ou esse cemitério judeu que tinha ali em Inhaúma, um negócio assim. Compraram um terreno para enterrarem essas moças, essas mulheres. E elas eram enterradas lá. Eu vou ver se eu resgato essa matéria para vocês. E ali elas eram enterradas. As francesas, já ouviram falar sobre Eu isso? li essa matéria, Rose. Eu li. Lá no início do século XX tinham as francesas, né? Mulheres francesas que vinham para prostitutas. Muitas delas eram fruto de tráfico sexual. E nos prostíbulos, alguém lembra que tinha no Rio de Janeiro, na Cidade Nova, tem um nome, meu Deus. Isso acabou, construindo na Cidade Nova, mas era uma rua ali, ali perto do Viaduto dos Marinheiros, que era uma Acho que é Frei zona. Caneca. Não, não, Frei Caneca é presídio. É bem antes, perto do Viaduto dos Marinheiros. Rua Pinto de Azevedo, era um negócio desse assim. É isso mesmo. Era uma zona de prostituição. Eram umas ruazinhas aí, tudo isso acabou. Que eles construíram a Cidade Nova, Sambódromo, mas ali era uma zona de prostituição. Ruas com casinhas de janela baixa, e as moças ficavam, algumas seminuas, nas varandas, encostadas nas casas,
ou nas janelas, entendeu? Daí vem a tal namoradeira. Então, o rapaz estava falando para mim que a origem disso, hoje eu acho que ninguém admite isso, mas essa imagem dessa estátua aí remete, remete a essas jovens que sofreram muito. Aí, quando eu ouvi essa história, eu falei, talvez daí venha a minha aversão, que eu sempre tive aquela figura daquelas. Desde que eu vi, é muito bonitinha. Eu disse, gostei. E quando eu entrava no salão, às vezes até me assustava. Aí a minha amiga, tá se assustando? Eu disse, nossa, toda vez que eu olho para essa imagem que você tem aqui, parece que a moça está viva, parece uma pessoa. Toda vez eu estou lá, eu tenho aquela coisa assim, parece que é uma pessoa, aquilo me incomoda, eu não gosto. Aí eu fui buscar, de repente, ele falou isso, remete a tal namoradeira lá do passado. Então você vê, né, que história infeliz. Então, o que ele fala aqui, né, são coisas, né? Imagina. E esse cemitério parece que ainda está lá, abandonado, cheio de mato. Eu vou ver se eu pego a história do cemitério, o local, para vocês verem as histórias tristes, né? Aqui do nosso Rio de Janeiro, né? Então, ele fala aqui sobre o fundo de verdade, muitas vezes, sobre a manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou de todos os tempos. Eu, até hoje, eu não gosto daquele cemitério. Eu fui naquele cemitério umas 3 vezes. Acho que meu avô foi enterrado ali, mas eu não fui. Eu fui depois 2 vezes para enterro de um amigo e uma amiga. Mas toda vez que eu ia naquele cemitério, eu me sinto profundamente mal. Eu acho que cemitério é um lugar bom. Mas eu já fui em cemitério de Irajá, algumas vezes, enterro até de um parente meu lá, e não me senti mal. Mas no cemitério de Inhaúma, eu me sinto profundamente mal. O bairro, Inhaúma, quando eu ouço falar em Inhaúma, tem alguma coisa que eu não gosto de Inhaúma. Sabe, alguma coisa ali em Inhaúma não vai bem comigo. Hoje, mas essa história, a mamãe já falava há tempo e a minha mãe já tinha horror, não tinha muito. Eu não gosto, Então, nunca a minha gostei. mãe era muito católica. E o que aconteceu? E ela falou: eu não quero ser enterrada de jeito nenhum, por favor. Aí, quando Tá surgiu vendo? o Jardim da Saudade, meu pai comprou logo o Jardim da Saudade para ela. Então, ele diz aqui, né? Mas, conforme disse assim, o aspecto lúgubre de certos lugares infere a imaginação e isto leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam da infância. 6. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas para os homens, para o uso dos homens e para a vida corpórea, aquela coisa, né? O fantasma sempre aparece à meia-noite. Das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. 7. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? O pessoal, não, durante o dia está tranquilo, não tem problema nenhum. O negócio é quando a noite vai chegando, né? As pessoas dizem assim, dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos, né? Letra A. Sendo assim, por que então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Sexta-feira 13, né? Aquela coisa, né? Os espíritos virão na sexta-feira.
Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Da mesma maneira que tem gente que gosta de fazer gozação, não tem gente que gosta de jogar um lençol na cabeça, botar uma vela acesa ou uma coisa acesa dentro da boca e se sair assustando. Não tem jeito. Tem gente que acha engraçado assustar o outro com coisa do outro mundo, né? Ai, eu quero assustar com as coisas. Tem espíritos assim, espíritos levianos, que não são maus. Mas são espíritos que gostam de ficar fazendo essas gracinhas. Então, eles aqui, né? E isso faz espírito que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, aos que se dizem o diabo, dão-se beijo nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixar enganar, voltarão, né? Eu sou Satanás, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Né? Aí a pessoa, oh meu Deus, ficou apavorados. Agora, se você não mostrar medo e até dizer assim, vamos rezar por você, porque o que ele quer não é fazer maldade. Ele quer te assustar, como qualquer outro encarnado que gosta de fazer. Tem gente que gosta de vir de pé de pé, aí você está ali deitado, vendo, e de repente dá um grito, e você, ai meu Deus do céu, aí a pessoa cai da gargalhada. Tem espírito que gosta disso. Acho engraçado isso. Acho, morrem de rir por causa disso. Da mesma maneira que encarnados. Eles não são maus, são levianos, como muita gente encarnada é. Entendeu? E percebendo que ninguém mais acha graça do que eles estão fazendo, eles vão para outro lugar. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui, aí diz aqui, né? Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. Porque aqui não é perseguição. Presta atenção. Não é perseguição. Porque se for perseguição, ele não vai embora, não. É aquele espírito que quer brincar, fazer brincadeira de mau gosto. Ele quer que as pessoas tenham medo dele. Se você não tem, ele vai embora. É diferente do obsessor. Gente, vamos botar a data aí, 22/8, na oitava pergunta. Oitava pergunta, 22/8, tá? A oitava é: prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Então, aqui vai ser 22/8. Bastante interessante, bastante instrutivo, né? Tirando da nossa cabeça esses medos que a gente tem, né? Oh, meu Deus, sexta-feira é um dia, né? Então, aí tem gente que na sexta-feira fica preocupada. Aí quando aparece, hoje é sexta-feira 13, meu Deus do céu. Aí tem essas coisinhas todas, né? Então vai tirando essas crendices, superstições da nossa cabeça. Esse livro de 1868, olha como Kardec já era atual, né? Falando, gente, eu vou perder tempo com isso. Tanta gente, a gente que, ai, o tal da povo que adora uma cigana, não é verdade? Adoro, eu vou fazer as coisas. Cigana para saber algumas coisas. A cigana, se é mulher, ai, eu quero saber do meu marido. Ah, uma loura, tem uma loura na sua vida. Ai, eu tinha uma amiga que dizia isso. Ela adorava a cigana. Então, ela dizia assim: sempre a cigana arrumava uma loura na vida dela, do marido dela. Por quê? Porque a cigana queria que ela voltasse para saber mais da loura, da mulher. Sempre. Quando ela perguntava sobre o marido, o namorado, sempre a cigana botava alguém lá. Na vida do marido, tem uma mulher, tem uma loura. Por quê? Porque a cigana queria que ela voltasse, a tal de cigana, né? Queria que ela voltasse para outra consulta, para descobrir quem era a outra. E, logicamente, a outra consulta é paga, né? É a cigana. Então, quem vai buscar esse tipo de coisa, né? Pose. Arriscado.
Não, fala. Lembra, lembra nos anos 80 que surgiu uma lenda da loira do banheiro? Loira do banheiro, gente. A loira, isso nem é Era coisa, né? A desesperador. Na loira escola, da né? escola. Meu Deus, Parecia na vontade escola, de ver a banheiro da loira do escola. banheiro, né? Então, essas pessoas que vão buscar. Não tem conta, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas essa pessoa que vai. E tem uma mulher lá que joga búzios. Eu vou lá para ela jogar búzios para mim. Eu vou lá para jogar cartas para mim, para saber o que vai acontecer na minha vida, né? Jogar cartas, jogar búzios, jogar isso, jogar aquilo. Gente, você vai arrumar confusão. Você vai arrumar confusão. Eu me lembro da história, que essa eu nunca esqueci. Minha mãe também. Uma mulher contando que ela foi parar na polícia. Por quê? Porque ela tinha uma médium, que lia cartas para ela. E essa médium recebia um espírito feminino. E esse espírito pedia presentes. Presentes. Então, queria roupas, sapatos, blusinhas, coisas bonitas. Nada usado. Queria coisas com etiqueta, roupas com etiqueta. E essa mulher, coitada, ela ia lá nas lojas, da época era C&A de Copacabana, comprava bolsas de roupa e levava lá para médium, que era tudo para o espírito. Que o espírito que atendia essa médium, que a médium dava comunicação, era o espírito feminino lá, uma cabocla, não sei de quê, e ela levava as roupas presentes lá para a mulher. Um dia, ela resolveu, ela estava muito desesperada, com problema lá, com o namorado, não sei o que lá, e ela estava em Copacabana, e essa médium morava em Copacabana. Ela resolveu ir lá no apartamento dela, de surpresa, porque as outras consultas eram tudo consulta marcadinha. Essa não, ela foi de surpresa. Chegou lá, tocou a campainha, a mulher atendeu a porta, a médium atendeu a porta. Toda arrumada ia sair. Fulana, quando ela olhou, a médium estava vestida com a roupa que ela tinha dado para o espírito. Toda bonitona. Ela tinha comprado a C&A. E ela, peraí, mas as bolsas de roupa que eu trago não são para caboclo, não sei de quê? Como é que você está usando? Aí ela meteu a mão na média, foi uma brigalhada, foram para a polícia, ela quis processar a média por estelionato, foi uma confusão. Porque ela chegou lá, pegou a média com a roupa do santo. E aí? Entendeu? Então, e já tinha gasto muito dinheiro com essa história. Então, é isso aí, né? Então, Kardec, já em 1868, que é da publicação aqui, o 1861, que é da publicação do Livro dos Espíritos, há mais de 100 anos, já nos chama atenção para esse tipo de coisa, né? Para a gente não ser muito crédulo, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje, porque hoje a gente tem a nossa irradiação para os irmãos enfermos físicos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, né? Por esse alerta dessas coisas, que pessoas dizem assim, que besteira, besteira não. Porque muita gente hoje em dia ainda cai, né? Ainda cai nessa esparrela, ainda cai nesse conto de vigário e paga caro, ó, muito caro de. Falando em dinheiro mesmo, quando tem outros produtos, dessas histórias. Então, desde 1861, Kardec chama a nossa atenção para esse tipo de coisa, né? Fica alerta, porque tem muita gente aí querendo passar o conto do vigário, né? Querendo enganar as pessoas que são muito crédulas, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos ter um bom fim de semana de muita paz, de muito amor, e que a gente sempre busque o Evangelho de Jesus, que é a nossa segurança, e esse Pentateuco maravilhoso, essas obras, né, de Kardec, que nos acordam, despertam, para que a gente conheça a verdade e não se deixe arrastar pelos desenganos, né? Então é muito bom isso, o Espiritismo abre nosso olho e nos instrui. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá? Então, um bom fim de semana a todos. Daqui a pouco, Denise, a gente está de volta, 7 horas a nossa reunião de radiação hoje, tá bom, gente? Às 19 horas estaremos de volta.